Olá, meus queridos, tudo bem? Que saudade de vocês! Logo, logo estaremos juntos e poderemos dar aquele abraço apertado. Vamos começar mais uma aula de história? Estão prontos? Então venham comigo. Bem, hoje continuaremos a falar sobre o Egito Antigo, mas antes de abordar nossa temática, vamos relembrar os pontos marcantes da nossa aula anterior. Vimos que o Egito localiza-se no continente africano e desenvolveu-se às margens do rio Nilo, onde praticavam a agricultura. Vimos também que a autoridade máxima era o faraó, que para os egípcios era verdadeiro Deus na terra. Vimos também que os egípcios criaram um complexo sistema de irrigação para levar a água do rio Nilo às terras mais distantes. Você aprendeu também sobre as pirâmides, que eram construções gigantescas que serviam de túmulo para os faraós. Quem lembra das múmias? Pois é, no Egito foi desenvolvido o processo de mumificação, que objetivava conservar o corpo depois de morto, pois acreditava-se na vida após a morte. Quantas histórias povoam esta civilização, hein? Na aula de hoje, vamos falar sobre sociedade e poder no Egito Antigo. E o nosso objetivo é analisar as relações de poder no Egito Antigo. Muita atenção, porque vamos começar. Sociedade e poder. No Antigo Egito, as chances de ascensão social eram mínimas. Quase sempre o indivíduo nascia e morria pertencendo ao mesmo grupo social. Vamos pensar um pouco? No Egito Antigo, alguém nascido numa família pobre, por exemplo, mesmo se esforçando, nunca chegaria a ocupar um alto cargo no governo. No Brasil de hoje, é assim também? Pensa nisso. Para os egípcios, o faraó era mais que um ser de origem divina. Ele era o próprio Deus. Era o governante máximo, o comandante militar e o juiz supremo do Egito. Além disso, era dono de todas as terras egípcias. Por isso recebia impostos pagos em produto, acumulando assim enorme riqueza. Os faraós construíam para si túmulos magníficos, como, por exemplo, as pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos. Para o faraó, mandar erguer uma pirâmide era uma forma de garantir sua casa da eternidade, local onde esperava continuar desfrutando dos prazeres terrenos. Abaixo do faraó vinham os altos funcionários e os sacerdotes. Entre os altos funcionários do governo egípcio estavam o vizir e o escriba. O vizir era a maior autoridade do país depois do faraó. Ele comandava a polícia, a justiça e a arrecadação de impostos em todo o império. Os escribas, por sua vez, também ocupavam posição de destaque. Trabalhavam para o Estado, para templos religiosos e para o exército. Para exercer a profissão de escriba, a pessoa precisava estudar desde os 5 anos em uma escola especial, onde aprendia cálculo, leitura e escrita. De posse desses conhecimentos, controlavam toda a vida econômica do Egito, as áreas cultivadas, rebanhos, volume de colheita e impostos. Já os sacerdotes executavam serviços religiosos e administravam templos que geralmente eram muito ricos graças às ofertas feitas pela população. Outra camada social era composta pelos artesãos, comerciantes e militares. Os artesãos egípcios, carpinteiros, ferreiros, joalheiros, eram conhecidos no mundo antigo todo. Com a madeira, faziam brinquedos, móveis, barcos. Trabalhavam com ferro, confeccionavam armas, instrumentos de trabalho e carros de guerra,
Com o papiro produziam papel e uma variedade de outros objetos. Com os metais, faziam joias e ornamentos. Nos períodos de maior prosperidade, como no Novo Império, o comércio interno e externo cresceu, possibilitando o aumento da riqueza dos comerciantes. Com as guerras de conquista durante o Novo Império, os militares do Egito Antigo também conseguiram riqueza e prestígio. Muitos deles lutavam em troca de terra ou de parte dos saques realizados durante cada guerra. Na base da pirâmide estavam os camponeses e os escravos. Os camponeses eram chamados no Antigo Egito de felás e constituíam a maioria da população. Tinham uma vida muito difícil. Nas propriedades agrícolas, eles faziam todo tipo de serviço: arar, plantar, colher, abrir canais, entre outros, e em troca recebiam apenas uma pequena parte do que plantavam. E ainda pagavam imposto em produto, em cereais, que era recolhido aos armazéns do faraó. Além disso, também trabalhavam em obras do governo, abrindo estradas, limpando canais e transportando pedras. Por último, vinham os escravos, que geralmente eram prisioneiros de guerra. Faziam trabalhos mais pesados e perigosos em minas, pedreiras e nas grandes obras públicas. E aí? Já deu para ter uma ideia de como se organizava o Egito Antigo? Creio que esta pirâmide irá facilitar a sua compreensão. Para concluir nossa aula, vamos falar um pouco sobre a religião egípcia. A religiosidade era um traço fundamental desta sociedade. Os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Entre os mais conhecidos estavam Amon-Ra, criador do universo, de todos os deuses, Osíris, o deus da vida após a morte, Ísis, entre outros. Os deuses eram representados com forma humana, como Osíris, com forma humana e animal, como Horus, ou somente com a forma animal, como Anubis. Os egípcios acreditavam na existência de uma vida após a morte e que toda pessoa, ao morrer, era julgada no tribunal de Osíris. Em caso de absolvição, a alma podia reocupar o corpo ao qual pertencera. Mas para isso, diziam os egípcios, era necessário que o corpo estivesse conservado. Isso explica porque os egípcios desenvolveram técnicas de mumificação. A múmia era colocada no sarcófago. Este era posto em uma urna funerária e conduzida até o túmulo. Lá, costumavam-se deixar vários objetos como joias, armas, alimentos, que posteriormente, segundo acreditavam os egípcios, teriam grande utilidade para o morto. A riqueza e a variedade dos objetos dependiam das condições de cada um. No túmulo do faraó, Tutancâmon, por exemplo, havia um aposento repleto de objetos de luxo, muitos deles feitos de ouro, cadeiras, carros, armas, barcos, armários, poltronas, colares, estátuas, aparelhos de mesa, objetos pessoais, etc. A sua mobília era composta por mais de 5.000 objetos. Que interessante, né? E aí, o que acharam desta fascinante história? É maravilhoso aprender sobre o passado, não é mesmo? Quantas contribuições estes povos antigos nos deixaram? Bem, nossa aula termina por aqui, mas não esqueça de aplicar o que aprendeu nas atividades propostas. Obrigada por sua atenção, um beijo e até a próxima aula. E não esqueça, se cuide. Beijo!